Olá, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a disciplina mais bonita do mundo, que com toda certeza é o português. Você viu? Nós teremos o concurso para DINLURB da Prefeitura de Juiz de Fora. Quer saber um pouco mais sobre esse concurso? Quer saber um pouco mais sobre a banca? O que a banca pede de língua portuguesa? E fazer uma questão da prova, algumas questões da prova, né, da IBGP, para você observar como você pode estudar? Então acompanhe comigo, por favor. Bem, a banca, como eu disse, e IBGP são 217 vagas, mais cadastro de reserva. Temos vagas para nível fundamental, médio, técnico, superior, vaga para todo mundo. Remuneração de 1.300 a quase 4.000. Inscrições de 8 de julho a 7 de agosto. E as provas, 8 de setembro. Pertinho, hein? Bem, o que a banca quer no português? Se você comparar aqui o programa, né, apresentado de ensino médio e de ensino superior, tem praticamente diferença nenhuma. Às vezes é um termo ou outro que eles utilizam. Então vejam só, vamos usar aqui o do ensino superior. Eles pedem compreensão, que é o entendimento do texto, e a interpretação, que é a leitura da entrelinhas, seja por meio de pressuposto ou de subentendido. Tipos textuais, então a tipologia aparece aqui e eu pergunto para você, você sabe a diferença de um texto expositivo para argumentativo? Você sabe o que é um texto injuntivo, por exemplo? Quando se fala em gêneros textuais, você sabe a diferença de notícia para reportagem e de conto para crônica, você sabe? Temos aqui a questão da variação linguística com diversidade de usos da língua. Então, aqui dentro entram muitos elementos, por exemplo, um regionalismo que se use, um neologismo, um arcaísmo. Então, existem nomenclaturas que precisamos conhecer. O uso dos discursos direto e indireto, que esse quase todo mundo sabe, mas também eles pedem o indireto livre. Você sabe o que é isso? Coerência e coesão textuais que aparecem na construção do texto, seja em referência ao sentido, seja em relação à estrutura, à escrita desse texto. Estratégias argumentativas. Você sabe, por exemplo, quando você está lendo um texto e a pessoa coloca assim, segundo o professor da USP, fulano de tal, ou de acordo com a lei tal, ou de acordo com a Constituição Federal, está usando ali o que chamamos de argumento de autoridade, que é exatamente para reforçar a ideia que ele ali está apresentando? Pois é, temos que conhecer essas estratégias argumentativas. Como também é necessário que a gente conheça a questão dos processos de formação de palavras. Então, nós temos, por exemplo, a derivação e a composição. Você sabe quando se trata de composição por justaposição ou aglutinação? Também as classes de palavras, que são 10: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Só que eles não querem apenas a identificação, eles querem flexão, eles querem emprego. Então, por exemplo, o emprego do pronome o e do pronome lhe. Você sabe quando se usa um e quando você usa o outro? Tá? Entra aqui dentro também a questão da colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, a colocação pronominal, que é próclise, mesóclise e ênclise. Veja que nós temos aqui ó, o uso dos pronomes relativos. Você sabe quando você usa o pronome relativo cujo? E o pronome relativo onde? Você sabe quando você coloca uma preposição antes do pronome relativo que, por exemplo? Então, tudo isso é fundamental que seja estudado. Sejam nessas classes, seja o verbo, né, com todas as informações possíveis de se estudar sobre o verbo.
Aqui, quando fala de estrutura da oração, já vem para sintaxe. Então, nós temos as chamadas funções sintáticas, tá? Então, são os aspectos sintáticos que aparecem aqui. Você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal e uma adjunta de nominal? Pois eu garanto para você que é você prestar atenção na explicação e na hora isso fica esclarecido para você, tá? Sem ficar decorando, sem ficar aí se torturando para aprender isso. E veja que também tem a questão das orações. E cada oração tem uma marquinha que é só dela. Você vai ver numa questão que eu vou resolver daqui a pouquinho para você. Veja que aqui dentro também fala dos aspectos semânticos. Semânticos é a relação de sentido que existe ali dentro. Entra a concordância, entra a regência, crase, pontuação e também a ortografia oficial, que não é apenas se a palavra escreve com S ou Z, mas o uso de parônimos e homônimos, o uso daquelas expressões que causam dificuldades, como o emprego do porquê, por exemplo, o ao encontro de encontro ao, o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Então veja que é muita coisa para ser estudada. Como estudar isso? De uma maneira direcionada para a banca. Então veja só o que eu fiz aqui. Eu peguei 3 questões, que são essas questões aqui, ó, de 5 a 7, tá vendo? Que diz assim: analise o trecho a seguir retirado do texto para responder as questões de 5 a 7. 3 questões. Então o fragmento está aqui. Essas 3 questões foram retiradas da banca IBGP 2023 para a Prefeitura de Brumadinho. Foi para o cargo de psicólogo, então uma prova de nível superior. Olhe como a gente tem que estudar de uma maneira bem direta. Então aqui diz assim: os dados são de um levantamento do Google que ouviu 1.000 pessoas de todo o país. É correto afirmar que a partícula que destacada introduz que tipo de oração subordinada? Então, o que você vai observar aqui? Preste muita atenção. Esse que aqui, ele está iniciando uma oração. Então, eu tenho aqui uma oração, os dados são de um levantamento do Google, o verbo está ali, e que ouviu 1.000 pessoas em todo o país. Está aqui a outra oração. Veja que este que, ele está se referindo ao termo anterior. Afinal de contas, está dizendo que o Google ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Certo? Então, neste caso, quando o termo, esse termo que, ou qual, ou quem, ou cujo, né? Ele substitui o termo anterior, ele é chamado de pronome relativo. Para você confirmar que isso é um pronome relativo, o que você vai observar? Veja que você pode trocá-lo por o qual. Você pode aqui dizer assim, ó, os dados são de um levantamento do Google, o qual ouviu 1.000 pessoas de todo o país. Então, pode ser o qual, a qual, os quais, as quais. Ótimo. Então, esse que é um pronome relativo. Todo pronome relativo, toda vez que você encontrar um pronome relativo, ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Então, nunca terás outro nome, não vai ser uma oração coordenada, não vai ser uma oração subordinada substantiva, não. Só poderá ser oração subordinada adjetiva. E existem 2 tipos de orações subordinadas adjetivas. A oração subordinada adjetiva explicativa, que é quando está fazendo uma explicação sobre o termo anterior, e restritiva, que é quando faz uma restrição em relação ao termo anterior. Então, vou te dar um exemplo aqui antes de eu te passar um macetinho. É o seguinte, você fala assim:
O aluno que estuda passa, quer dizer, o aluno qual estuda passa. Nem todo aluno estuda, né? Então, neste caso, isso é uma restrição. Agora, o aluno que respira passa, né? É o aluno qual respira passa. Então, nesse caso, essa oração aí está apenas explicando, porque todo aluno respira. Se ele não respirar, ele deixou de ser aluno, não é? Então, nesse caso, o que que você vai observar? Uma dica muito boa aqui para você. Quando você tem o pronome relativo e antes dele você tem a vírgula, é porque é uma explicação. Se você não tiver a vírgula, é porque é uma restrição. Lógico, poderia ser ponto e vírgula, tá? Mas assim, 99% dos casos é a vírgula. Então veja, o que você observa aqui? Você observa que essa oração começa com um pronome relativo e não há uma vírgula antes do pronome relativo. Então, que tipo de oração é essa? Oração subordinada adjetiva restritiva. Pronto, tá aqui a sua resposta. Agora eu quero aproveitar e te falar uma coisa. Sempre que você tiver uma oração subordinada adjetiva, sempre que perguntarem qual é a função sintática dela, a função sempre será de adjunto adnominal. Sempre será a função de um adjunto adnominal. Ela está fazendo um esclarecimento do termo anterior. Se fosse uma oração subordinada adverbial, seria sempre o papel de adjunto adverbial. Mas, por enquanto, o que eu quero que você saiba é isso aqui. E você não vai acreditar na mágica que isso vai ser. Então, olha só. Esse que substitui o termo anterior, que eu posso trocá-lo por o qual, a qual, ele é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, a oração só pode ser adjetiva. Existem dois tipos de orações adjetivas, as explicativas e as restritivas. As explicativas sem a vírgula antes do pronome e as restritivas o contrário, a explicativa com a vírgula e a restritiva sem a vírgula. E toda oração subordinada adjetiva tem a função de quê? De um adjunto adnominal. Pronto, o que você vai fazer? Eu expliquei isso daqui para você. Você faz essas anotações aí no seu caderno. Uma dica rápida, certeira. Pronto, a primeira questão você já fez. Agora vamos para a próxima questão que aparece aqui, a questão 6. Olha o que diz. É correto afirmar que a partícula que, destacada, exerce uma função morfológica de quê? A gente acabou de ver que ela substitui o termo anterior, que ela pode ser trocada por o qual. Opa, então isso daí só pode ser um pronome relativo. Pronto, já matei a outra questão. Agora vamos para 7. É correto afirmar que o trecho que ouviu 1000 pessoas de todo o país exerce uma função sintática de quê? Que oração que é essa? Isso é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. A gente viu isso lá na questão 5, não é? Toda oração subordinada adjetiva exerce função sintática de adjunto adnominal. Viu? Apenas com aquela dica você acertou 3 questões de uma prova com 10 questões. É assim que se estuda, tá? Não é ficar perdendo tempo decorando uma apostila ou ficar ali tentando decorar uma gramática. Não, a gente estuda com questões. E é por isso que eu convido você a fazer o meu curso de português Questões Comentadas da Banca IBGP, que vai fazer esse seu concurso da Denlurb. São 150 questões da Bancas feitas assim, como você viu eu fazer essas 3 questões. Então, você recebe lá uma prova da Banca IBGP, você vai fazer, você vai corrigir,
você vai anotar as suas dúvidas e em seguida você vai assistir a meu vídeo. E é bom que seja vídeo porque você pode pausar o quanto você quiser, você pode voltar para assistir, não é? E aí você vai aprender e vai fazendo as anotações, porque aquilo que for necessário ser explicado, eu vou explicar para você na questão de uma maneira rápida, direta, como você viu eu fazendo aí. Quer saber um pouco mais sobre esse meu curso? Entra aqui, ó, clica aqui nesse link que tenho ali mais explicações para você. Veja, são 150 questões da banca IBGP, corrigidas uma a uma com dicas importantíssimas. Será um curso muito bom para você, com quem conhece o que está fazendo e por um valor muito humano. Eu espero para poder ajudá-lo a realizar esse seu sonho de passar nesse concurso. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.